Olá, eu me chamo Silvio Serpa, esse é o nosso canal ID, sejam todos, mas muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e de toda a sua parentela. O tema da nossa reflexão de hoje é um novo olhar para a parábola do filho pródigo. Tolstói certamente disse que se queres ser universal, comece por pintar a tua aldeia. Aqui a nossa aldeia se encontra na Palestina do século I, no tempo das comunidades patriarcais. Por questões de sobrevivência, era necessário assumir uma postura gregária de proteção mútua. Em razão da escassez de alimentos e da dificuldade de se proteger a propriedade, o isolamento era a garantia de morte prematura. As pessoas se encontravam, portanto, ultimamente ligadas à terra, no apacentamento dos rebanhos ao cultivo dos grãos. Tudo era feito em conjunto pelos aldeões. E o grande responsável pela manutenção dessa ordem era o patriarca, figura que se devia, portanto, grande respeito. Sua influência se estendia para além dos núcleos familiares, abrangendo também os seus empregados e suas respectivas famílias. Diante desse cenário e para um grupo de camponeses, Jesus narra uma parábola cuja incompreensão atravessa os séculos. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade e por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfaces de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seus dedos e calçados os seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado." E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: "O que está acontecendo?" Esse lhe respondeu: "Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebera de volta são e salvo." O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: "Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata-nos um novilho gordo para ele." Disse o pai: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." Queridos, para se compreender essa parábola, é preciso viajar no tempo e deixar de lado algumas concepções sociológicas que nós, ocidentais do século XXI, costumamos a utilizar. Jesus falava de acordo com o tempo e os lugares.
Assim, um gesto que pode passar despercebido, mas que é fundamental num contexto social do Oriente Próximo, onde a história se passa, é o problema causado pela questão da antecipação da herança. Para aquelas pessoas, esse pedido equivalia a desejar a morte do patriarca, uma falta tão grave que poderia ser punido com um apedrejamento. Mesmo diante daquela humilhação, o patriarca concorda com a solicitação do filho. Este, ciente da sua situação, rapidamente vende os bens herdados e parte para uma terra distante. Lá dilapida o patrimônio e se vê obrigado a cuidar de porcos, algo que era absolutamente degradante para a época. E em razão da fome que se abate na região, passa a tentar se alimentar da comida destinada a esses animais. No auge do seu sofrimento, ele cai em si e a dor, qual uma ferramenta pedagógica, faz sua consciência despertar. Arrependido, ele decide buscar o perdão do pai. Precisamente no episódio do retorno à casa, a sutileza da sabedoria de Jesus nos impressiona. O patriarca, o homem de andar lento e solene, ele corre em direção ao filho, abraça-o e beija-o no rosto na frente de todos. Aquela cena chocante contrariava todas as tradições do patriarcado. Por amor ao filho, porém, o pai se humilha perante a aldeia, naquele gesto público. Aqui um detalhe, naquela região até hoje, quando há um conflito, uma forma comum de resolução é a mediação feita por uma pessoa de confiança dos litigantes. Se a questão for resolvida, o gesto que sela a paz é exatamente o beijo no rosto. Porém, no caso da parábola, em que o problema envolvia pai e filho na divisão de bens, a mediação caberia ao representante legal do patriarca. Pela lei, o filho mais velho. Esse, contudo, percebendo que poderia se beneficiar daquela discórdia, prefere se omitir, deixando entrever a sua verdadeira personalidade. O pai então manda trazer para o filho regresso sandálias e um anel, objetos utilizados apenas por membros da família, jamais por empregados, sinalizando que a reconciliação era plena. Ele estava sendo aceito novamente como filho e não como mero serviçal. A melhor roupa e o novilho gordo significava que todos na aldeia estavam convidados para aquela ocasião especialíssima, solucionando um problema entre o pródigo e a comunidade. Ao perceber que as festividades se deviam ao retorno do irmão mais novo, o mais velho se enche então de ira e se recusa a entrar na casa e receber os convidados como ordenava a tradição. Então o pai saiu e insistiu com ele. Nesse instante, o filho enfurecido altera o tom de voz e sequer reconhece como pai e diz: "Olha!", afrontando o pai. Como não bastasse o tom de desprezo, refere-se ao próprio irmão como este teu filho, considerando tratar-se do futuro patriarca de quem se espera uma postura de liderança e justiça. Aquelas eram faltas tão graves quanto o pedido de antecipação da herança. Preguiçoso, o filho mais velho se queixa de ter trabalhado muito nas terras que seriam suas. Ingrato, ele reclama não ter recebido sequer um cabrito, que poderia ter tido quando bem entendesse. Difamador, ele esbravejava publicamente que o irmão gastava o dinheiro com prostitutas, algo que não se encontra no texto, mas na sua imaginação. "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu", disse também o pai para aquele filho. Naquela sociedade, era impensável que um patriarca precisasse se justificar a um filho, sobretudo publicamente, em meio a um desrespeitoso arrobo de fúria. Novamente, por amor, o pai se humilha perante toda a comunidade em atenção ao filho mais velho. Note que, de acordo com as narrativas, este estava no campo quando percebeu a movimentação. É alegórico o fato de ele não estar em casa. O seu comportamento indica que ele jamais esteja realmente na casa do pai. Por várias razões, somos levados a nos deter nos erros do filho pródigo, muito embora ambos os filhos estejam igualmente perdidos em seu egoísmo, cada um à sua maneira. Primeiro, por rejeitar a providência do pai em fragilizar as escrituras mais fundamentais da comunidade. O mais velho pelo chauvinismo velado e pela postura farisaica. O pai, por sua vez, preocupa-se apenas com uma única regra, a do amor, sem maniqueísmo nem preferência.
Regressemos novamente ao trecho em que o pai avista o filho que retorna. Naquelas poucas palavras encontra-se uma das mais importantes lições do cristianismo, tão sutil que quase se perdeu no tempo. No momento em que o pai corre em direção ao filho, abraça-o e beija-o, a sabedoria do Cristo está querendo nos mostrar que o restabelecimento dos laços primordiais, a religação entre Deus e os homens, é algo direto e imediato, sem interferência de qualquer natureza. Com sua linguagem alegórica voltada para homens simples de 2000 anos atrás, o Cristo desconstrói concepções religiosas vigentes até hoje. Utilizando-se das próprias escrituras, ele indica ser indispensável as condições sociais, os cultos exteriores ou os dogmas. Nada deve se interpor na relação entre pai e seus filhos. O que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Em verdade, é o vigor dos seus ensinamentos. Veremos agora 6 lições que podemos extrair da parábola do filho pródigo. A primeira: pare para considerar hoje a sua imagem. Pense no fato de que você poderia ter sido um aborto literal ou metafísico. Você poderia ter morrido no ventre da sua mãe ou ter sido apenas uma possibilidade na mente de Deus. O segundo: pare para considerar hoje o que você recebeu. Você não apenas foi criado, mas tem sido mantido pelo poder de Deus, um Deus que tem enriquecido a sua vida das mais diferentes formas. Não menospreze o que lhe foi dado por amor, doado não para a sua destruição, mas para o enriquecimento da sua vida. Terceiro, pare para considerar hoje o caráter do autor de tudo que você tem e é. Pense na origem de tudo que foi criado. Cristo não fala de uma coisa, mas de alguém. Ao escolher um ser humano com quem pudesse comparar a Deus, Cristo escolhe a figura do Pai, pois é isso que Deus é para conosco. Quarto, pare para considerar hoje o que você tem feito da sua liberdade. Como você tem administrado a sua liberdade? Como você tem administrado a liberdade recebida? Quinto, pare para considerar hoje se você vive para a glória daquele que o criou. Você tem vivido para fazer Deus sorrir? Sua maior obsessão é levá-lo a se ver em você? Sexto, pare para considerar hoje o quanto você tem desperdiçado da herança que recebeu. Compete a cada um de nós tomarmos a decisão de gastarmos as nossas vidas naquilo que é belo, santo e que glorifica a Deus. E isso na presença daquele que é a causa de tudo e que temos e somos. Esse ser absolutamente amado. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Muito bem, esse foi mais um vídeo aí da série do nosso canal ID. Espero que todos tenham sido alcançados e abençoados com o tema que foi discutido hoje, tá ok? Agora eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, se inscreve aí embaixo no nosso canal, dê o seu like, dê o seu joinha, ative o sininho para que você receba as informações de novas postagens de vídeos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até os próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Tchau!